Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhorita. Espero que estejam todos bem. Estamos começando mais uma aula hoje. Hoje é aula de redação. E eu escolhi um tema interessante. Hoje nós vamos falar a respeito das aulas da FUVEST e da VUNESP a respeito da redação. Muitas vezes o aluno pergunta, professora, que tema você acha que vai cair? É quase que impossível para a gente, como professor de redação, adivinhar o que vai cair, né, como tema. Mas uma coisa é fato. Os vestibulares, eles têm uma lógica, né, uma coerência na visão que eles vêm mostrando ao longo do tempo na redação. Então, os temas, eles vão evoluindo e vão se mostrando sempre com uma lógica coerente, uma lógica semelhante. Então, com base nisso, hoje nós vamos falar a respeito dos últimos temas da FUVEST e da VUNESP e também daquelas características que são cobradas na redação de ambos os vestibulares. Coisas que são importantes, que estão no manual do candidato, mas muitas vezes a pessoa não lê o manual do candidato para saber quais são os critérios, né? De maneira geral, eles não mudam muito de um vestibular para o outro, especialmente no caso da FUVEST e da VUNESP, que seguem uma linha mais tradicional, com o vestibular pedindo texto dissertativo, certo? Bem, nós vamos começar com os últimos temas de redação da FUVEST. A FUVEST, nesse último vestibular de 2019, teve como tema a importância do passado para a compreensão do presente. Interessante que a FUVEST geralmente traz textos curtos, né? Geralmente uns 5 textos na coletânea. E nessa última coletânea havia 3 textos, né? Um poema do Carlos Drummond de Andrade e uma escultura. O primeiro texto, ele falava justamente sobre o progresso, né? Que o progresso é a capacidade de retenção. Então, se a gente lembra do passado, a gente consegue progredir. E dizia também que se a gente não lembra de nada do passado, nós vivemos numa infância perpétua, né? Então, esse primeiro texto já era um texto que chamava atenção, né? Aí depois um poema do Carlos Drummond e também me chamou bastante atenção uma escultura de um menino negro com traços bem característicos, né, da cultura negra, segurando um balde em cima da cabeça, e desse balde caía tinta branca sobre o menino, né? Mostrando que o nosso passado histórico, a escravidão, é algo que realmente deve nos ajudar a compreender melhor o presente, né? E um outro texto também falava a respeito do incêndio do Museu Nacional, mostrando, né, que realmente esse passado, esses fatos passados, né, tão difíceis, tem que deixar alguma vivência, né, alguma experiência melhor para a gente compreender o presente e melhorar no futuro. Então, aqui a gente percebe um aspecto mais social nesse texto, né, mostrando para nós que qualquer pessoa que está mais ou menos antenada com essas coisas que aconteceram ia conseguir entender e mostrar como a nossa sociedade precisa entender o passado, né? Observar o passado para entender o presente. Aí, no vestibular de 2018, o tema devem existir limites para a arte. É algo bem interessante esse tema, até porque passado um pouco, né, o tempo, nós tivemos algumas experiências interessantes no ramo das artes, né? Na coletânea de 2018, trazia um texto falando de um artista, né, que fez uma escultura de uma cabeça e ele encheu essa escultura com 4,5 litros do seu próprio sangue, que ele foi retirando ao longo de 5 meses, né? E também trazia um outro texto da 29ª Bienal, mostrando uma estrutura muito polêmica, uma estrutura artística
que tinha, entre outras coisas, 3 urubus. E aí virou o maior bafafá, né? Justamente porque as pessoas achavam que era maus tratos com os urubus fazerem parte da exposição. Aí os outros textos ali, tinha mais 3 textos, né? 2 deles falavam de uma exposição que era o Museu do Santander, né? Que falava sobre gêneros e diferença. E aí essa exposição teve que ser cancelada, né? E posteriormente, que é o que mostra o texto 4, no Facebook do Santander, eles explicam que estavam finalizando a exposição e se desculpando com o público, né? E aí o último texto dessa coletânea de 2018 mostrava que a arte é uma forma, é um exercício da transgressão, porque é através dessa transgressão que a arte aponta novos caminhos para os problemas, né? Então, questionou-se isso, né? Se deveria haver os limites para a arte. Depois disso, nós ainda tivemos alguns fatos mais polêmicos ainda, né? Na questão da arte, a exposição com um artista nu, que causou muita polêmica, né? Alguns alunos até me perguntaram se eu levaria o meu filho a uma exposição assim. Outro fator bastante polêmico foi a escultura da banana, né? E o conceito que se queria com aquilo, né? A banana cara que daria para reformar todos os nossos alojamentos, né, galera? Vamos começar a vender banana aí com fita adesiva que quem sabe dá certo, né? Enfim, é lógico que o texto extrapola tudo isso, vai muito além disso, né? Ele queria que o aluno mostrasse sua capacidade crítica, né? Ao dizer se há limites para essa arte ou não, e exige um posicionamento, né? Especialmente quando os textos trazem perguntas como tema, é interessante que o aluno dê um posicionamento, especialmente um posicionamento único, né? Ou contra ou a favor. Eu acho isso bem interessante quando o texto traz uma pergunta. Espera-se que o vestibulando dê a resposta, né? Quando o vestibulando utiliza um texto com prós e contras, causa e consequência, para um tema desse tipo, pode parecer que ele está fugindo da raia e não está querendo ir nem para um lado e nem para o outro, né? O que pode diminuir a capacidade de argumentação. 2017 também um tema interessante, falando se o homem saiu da minoridade, né? A minoridade aqui é abordada como explicação de um texto do Immanuel Kant, né? Mostrando essa visão mais iluminista, né? De que o homem que já saiu da minoridade é aquele homem que é capaz de pensar por si só, sem ser guiado, sem ser influenciado por outros, né? E isso é um aspecto muito interessante, daria para fazer um link muito interessante com a questão da tecnologia, porque hoje nós somos influenciados o tempo inteiro, né? Os nossos dados na internet são coletados, as pessoas acessam uma determinada informação, sei lá, sobre algo que quer comprar, e daí a pouco tem 1 milhão de propagandas, né? Aparecendo naquelas janelinhas do seu computador, do seu celular. A gente é bombardeado por informações e muitas vezes a gente acha que as nossas escolhas são nossas, são únicas, né? E que ninguém nos influencia, mas não é bem assim, né? Então, esse texto de 2017, embora fosse um pouco mais filosófico, assim, dava uma margem muito boa para fazer o link com a situação atual. Aí, 2016, a FUVEST tratou das utopias, né? E aí, para falar das utopias, houve 5 pequenos textos, né? Um deles explicando o significado da palavra utopia, né? Que seria aí um lugar inexistente, né? Ou ainda utopos, né? Lugar nenhum,
ou Um Lugar que Não Existe, e fala a respeito da obra do Thomas More, que tem esse texto, né, que tem esse título chamado Utopia. Nessa obra ele fala de uma sociedade diferente, quase perfeita, numa ilha onde tudo funcionava muito bem. E aí essa palavra utopia passou, né, a ser usada justamente para esse desejo de uma sociedade diferente. E, em alguns casos, essa palavra também passou a ser usada de maneira pejorativa, né, para algo fantasioso ou irreal. E um dos textos da coletânea justamente falava sobre isso, né, que essas utopias são ineficazes e perigosas, né? Fala que quando elas são sonhos, elas são ineficazes, e quando elas tentam ser colocadas em práticas, aí sim é que elas são perigosas. Então tinha os dois lados, né? Por um lado, os textos, uma poesia do Carlos Drummond também, falando da importância, né, de se sonhar com algo diferente, de um país diferente, uma sociedade diferente. Sim, que isso é importante. Por outro lado, textos dizendo que isso é algo ruim, perigoso, né, ou inútil. Então, cabia ao estudante, ao vestibulando, escolher para que lado ele iria, né? Se ele ia se posicionar a favor ou contra essas utopias. E é algo interessante, né, pessoal? Vocês têm a chance de escolher o ponto de vista de vocês no vestibular e na vida, né? A gente vai escolher acreditar ou não em certas coisas, a gente vai escolher persistir ou não em certas ideias. Então, eu acho muito interessante a escolha dos textos, né, da FUVEST. E tem todo esse lado que faz o aluno refletir, pensar. Não são coisas assim mirabolantes que o aluno não é capaz de saber nada. Ai, meu Deus, eu não sei nada sobre esse assunto. Não, os vestibulares, eles dão as informações e esperam que vocês reflitam naqueles textos e associem com a vida de vocês, com a sociedade em que vocês vivem. Né? Isso é bem interessante. Já o texto de 2015, sobre a camaratização da sociedade brasileira, também tem esse lado mais social, né? Mostrando essa segregação das classes. Então, tinha 4 textos nessa coletânea, se não me engano, né? Eu lembro que, inclusive, se falou a respeito dos estádios, né? Um dos textos falava dos estádios de futebol, que antigamente todo mundo ia para o estádio, todo mundo ficava na mesma arquibancada, fosse pobre, fosse rico, né? Todo mundo tomava chuva junto, todo mundo pegava a mesma fila para o cachorro quente, né? E um dos textos ressaltava a importância de os lugares públicos serem bons o suficiente para que todos queiram ir até lá, né? Pobres ou ricos. Se um parque for um lugar muito bom, seja pobre, seja rico, a pessoa vai querer frequentar, né? Inclusive, nessa coletânea tinha um texto com a experiência de um professor universitário que ele estudou no ensino fundamental e médio na escola pública e falava que naquela época era importante todo mundo, seja pobre ou rico, estar na mesma escola, porque eles se sentiam parte da mesma sociedade e sentiam que tinham um futuro em comum, independente de ter mais ou menos dinheiro, né? Então, é bem interessante a gente observar isso, né? Agora, pessoal, de 2014 para trás, a gente vê algumas diferencinhas, né, no vestibular da FUVEST. Nesses últimos anos, a gente percebe o quê? 2015 para frente. Eles sempre mostram para nós qual é o tema. Tem a coletânea com os textos motivadores. Esses textos nos ajudam a refletir numa situação, fazer um link com a nossa realidade e explanar o assunto, dando a nossa opinião. De 2014 para trás, nem sempre o tema era claro. Hoje, se você olhar depois dos textos motivadores, você vai ter em negrito o tema da redação. De 2014 para trás, esse tema não era explicitado sempre. Às vezes tinha, às vezes não, né? Por exemplo, de 2014 não tinha. Se vocês olharem no acervo da FUVEST, vocês vão ver que não tinha o texto em negrito mostrando qual era o tema,
né? Outra coisa que a partir de 2014 deu uma mudança também é que a partir de 2014 a gente já tem um limite de 34 linhas para o texto. Até 2014 era de 20 a 30 linhas, agora pode ser de 20 a 34, que para quem tem letra grande, né? A turma da letra grande aí, pessoal, ó, tem 4 linhas a mais já, ó, é um respiro, hein? Um sosseguinho. Então é bem interessante observar isso. São mudanças pequenas, mas que às vezes pra gente ajudam bastante, né? Quem tem muita coisa para dizer, às vezes gostaria de ter algumas linhas a mais. O problema é que não tem nada para dizer, né? Aí a pessoa tá danada. Nesse vestibular que eu mencionei, de 2014, a redação falava do envelhecimento da população. Como não tinha um tema específico, né? O que se abordou foi um texto falando sobre o primeiro-ministro japonês, em que ele fala que se ele ficasse numa situação de fim de vida, jamais ele ia querer ficar prolongando a sua vida num hospital, principalmente se ele soubesse que ele ia estar dando gasto para o Estado e que se ele fizesse isso ele ia se sentir muito mal, né? Saber que estava dando todo esse gasto para o Estado. E se questiona esse ministro, né, esse primeiro-ministro japonês, porque em uma ocasião anterior ele chega a chamar essas pessoas de pessoas tubo, né? E um país como o Japão, isso é uma ofensa, porque tem muitos idosos, de maneira geral, eles valorizam muito os idosos lá, né? E ele faz esse comentário que é bastante ofensivo, né? Falando dessas pessoas que não conseguem mais se alimentar sozinhas como pessoas tubo. E ele chega a dizer, né? Que Deus me livre de ser forçado a viver quando você quer morrer. Então, é uma colocação muito polêmica desse primeiro-ministro japonês. E aí a FUVEST traz para nós, né? Essa questão do envelhecimento da população. O problema, quando não se delimita um tema, é que se dá base para que o aluno dê aquela devagada, né? Aquela viajada na maionese. Então, isso é um perigo, gente. Com tema ou sem tema, agora, os vestibulares sempre trazem o tema, mas o nosso objetivo é sempre entender muito bem o tema. Então, tire um tempo para ler, reler, se for o caso, a coletânea, verificar a ligação que há entre os textos da coletânea e o tema que está sendo pedido. Procure já anotar questões da atualidade que você pode associar a esses temas, porque assim você evita fugir do tema proposto, né? Então, é importante fazer isso, tá? Aí, 2013, o assunto era o consumismo, trazia uma imagem, né? Que era uma propaganda, inclusive, de cartão de crédito. Trazia a imagem de um shopping cheio de escadas rolantes, pessoas cheias de sacola, né? E embaixo a frase falava do cartão de crédito: aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer. Cartão de crédito tal, né? X. Então, essa imagem falando do consumismo, que é um assunto que na atualidade, né, tá muito em voga. Então, desde aquela época já se falava de consumismo. 2012 se falou de participação política, se ela é indispensável ou se é uma coisa que já está superada, né? Interessante que a coletânea trazia 3 textos, um poema e uma história em quadrinhos, né? E aí, um dos textos falava da origem da palavra idiota, que no grego original, essa palavra idiota se referia àquele que não participa da vida política, né? Que se preocupa só com os próprios assuntos, tá? E que hoje muita gente diz que política é coisa de idiota, né? Idiota é quem se mete em política. E aí estava questionando justamente isso, né? Então, o vestibulando também, numa dessa, teria que escolher um lado, né? Se é indispensável, se é uma coisa que a gente tem que deixar para lá, enfim. A de 2011 foi uma que eu pedi para vocês fazerem, aliás, foi a última que eu pedi para vocês fazerem, né? Sobre o altruísmo e o pensamento a longo prazo.
se tem realmente lugar no mundo contemporâneo. A gente até viu a questão da palma talipô, né, que o Burle Marx plantou, e alguém questionou por que ele estava plantando aquela palmeira se ele mesmo nunca haveria florida, né? E ele disse que ele não precisaria vê-la florida. Alguém a produziu e ele teve a oportunidade de vê-la, né? E alguma outra pessoa ia ter a oportunidade de vê-la florindo, mesmo que não fosse ele. Então, é bem legal, né, gente? Bem interessante. Aí, nós temos também o de 2010, que trazia imagem e realidade. Esse também não tinha tema, trazia uma imagem e 2 textos falando sobre imaginação, símbolos e a realidade, né? Então, era um tema mais abstrato, então dava um pouco mais de margem para o aluno se perder, né, ou fugir do tema. Eu achei essa mudança de colocar o tema, para quem tem um pouco mais de dificuldade em delimitar o tema, eu achei bem interessante, né, que agora os vestibulares estão sempre trazendo. Bom, a FUVEST traz para nós, no Manual do Candidato, a metodologia de avaliação da redação. Então, eles pedem que a redação seja obrigatoriamente dissertativa, tá? De caráter argumentativo, ou seja, você tem que dar seu ponto de vista sobre o tema, mostrar sua capacidade de mobilizar as pessoas para entender aquilo que você está falando, para assumir o seu ponto de vista, né? Só que para isso a argumentação tem que ser coerente, né? E a pessoa tem que se expressar de modo claro e correto. Então aí eles separam para nós 3 aspectos, 3 quesitos que vão ser cobrados do aluno. O primeiro é o desenvolvimento do tema e a organização do texto dissertativo argumentativo. Então, primeira coisa que a banca vai olhar é se esse texto está de acordo com o modelo dissertativo argumentativo, tá? Ah, é uma dissertação? Ah, sim, é uma dissertação. Então, pronto, primeiro aspecto já atendeu. Segundo aspecto, atende ao tema proposto? Porque a pessoa pode dissertar sobre algo que não é o tema proposto. E aí, se o amigo viaja na maionese, como é que faz, né? Então, aí já não tem muito o que fazer. Então, primeiro, tem que atender o tipo de texto, que é a dissertação, e o tema proposto também, tá? Nisso se avalia a capacidade do candidato de compreender a proposta de redação, né, gente? Que é o mínimo. Por isso que a gente sempre fala, leia, releia a proposta, tenha certeza de que você está entendendo a proposta, né? E lembre-se de que a coletânea, ela é só para ajudar a gente a refletir e ajudar a gente a relacionar com as ideias que a gente tem, as nossas vivências, o nosso conhecimento de mundo. A coletânea não é para você copiar, né? E nem para você meio que parafrasear. Isso não pode, tá? Aí, com relação ao desenvolvimento do texto, né, no tema, eles vão observar a pertinência das informações, quer dizer, se aquelas informações estão de acordo com o contexto, estão de acordo com aquilo que você quis dizer. Vão observar a progressão temática, progressão textual. Então, se aquele texto ele teve uma estrutura que está evoluindo, se ele está ligando um argumento ao outro, tudo isso é observado, viu, pessoal? Não é à toa que a gente fala a respeito de progressão textual, né? E a capacidade crítica e argumentativa do aluno também vai ser observada, tá? Nesse desenvolvimento do tema. Então, não é só falar do assunto, mas é falar de uma maneira crítica, mostrando um ponto de vista diferente, não dizer aquilo que todo mundo diz, né? Mais uma vez aqui, ó, ressaltando a paráfrase da proposta, não é recomendável aqui, né? Eles estão dizendo que você não pode copiar parte dos textos motivadores na sua redação. Não é para isso que os textos motivadores estão lá, né? E também não se recomenda a dissertação
meramente expositiva. Então, se você só falar do assunto, falar do assunto, mas não der o seu ponto de vista, a sua opinião crítica, não tentar convencer o leitor daquilo que você está falando, você fez um texto meramente expositivo. E isso não é adequado, não é o que se espera, certo? Então, a gente tem sim que mostrar o nosso ponto de vista e tentar convencer o leitor de que a gente tem razão daquilo que a gente está falando, né? Então, essa é a primeira característica aqui que eles cobram no vestibular da FUVEST. Agora, um outro ponto, coerência dos argumentos e articulação das partes do texto. Trocando em miúdos, coerência e coesão, que são dois aspectos muito importantes que são cobrados não só pela FUVEST e a VUNESP, mas também a gente vai ver isso no Enem, nos vestibulares de maneira geral, tá? Coerência e coesão são coisas muito importantes dentro de um texto, por isso que em breve nós vamos ter aulas específicas, uma só de coerência e outra só de coesão. Aguardem aí com calma, tá? Que a gente vai falar sobre isso. Agora, o manual vem mostrando que a coerência dos argumentos, ela deve relacionar os argumentos e organizá-los, de modo que a gente possa extrair conclusões apropriadas. Então, não é simplesmente, gente, jogar os argumentos no texto, né? Não é simplesmente pegar todas as ideias que a gente tem e jogar lá numa sequência. Não é isso. Tá? Os argumentos, eles têm que ser organizados, primeiramente, um argumento em cada parágrafo, né? De preferência, 3 argumentos, como a gente vem falando, né? E que conclusões a gente pode extrair desses argumentos? Eu tenho que planejar o meu texto, tá? E aí, quando eu tenho a minha conclusão, ela tem que deixar claro que eu estou tirando essas conclusões com base no que eu disse antes. Isso é muito importante, pessoal, importante mesmo, tá? Na coerência também é importante evitar as contradições, tá? Às vezes o aluno fala uma coisa num parágrafo e aí no outro parágrafo à frente ele diz uma coisa que vai contra aquilo que ele disse antes. Então isso aí não pode acontecer, tá? Contradições fazem o aluno perder muito ponto na coerência. Falta de encadeamento das ideias, então as ideias elas têm que mostrar que elas estão numa sequência, ligadas uma à outra, tá? Se elas estiverem parecendo quadradinhos de uma coxa de retalho que não foi unida, né? Então, isso aí prejudica o texto também, tá? Circularidade, falar da mesma coisa o texto todo. E também a quebra da progressão, né? Eu tenho um argumento mais forte, depois um mais ou menos, depois um mais fraquinho, um raquítico, fica para o final. Então, isso não pode acontecer, gente. A gente não pode quebrar a progressão, tá? O texto, ele tem que começar e ir ficando mais forte, convencendo o nosso leitor, tá? Outra coisa que o manual da FUVEST chama atenção é para a argumentação baseada no senso comum. Um vestibulando não deve falar o que todo mundo diz, não deve pensar o que todo mundo pensa. Ele tem que ser justamente uma cabeça pensante que vai fazer parte da elite intelectual desse país, gente. Infelizmente, nem todo mundo tem essa condição, mas um vestibulando tem que mostrar que tem, tá? E outra coisa que fica clara aqui, que perde muito ponto na coerência, é quando o aluno, na conclusão, fala de coisas que ele não falou no texto. A conclusão, ela deve ser baseada no que você já explicitou nesse texto, né? Agora, se o aluno fala de uma coisa que ele não falou antes, ou inventa moda na conclusão, gente, isso aí também faz perder bastante ponto, tá? Aí, quanto à coesão, vai se verificar não só a relação entre as partes do texto, tá? As relações de significado entre as partes do texto, mas também o uso adequado de conectivos, que são os elementos coesivos. Se você ligou corretamente um parágrafo ao outro, se você ligou corretamente um período ao outro, se as palavras que você usou estão adequadas, tá? Então, isso é muito importante, essa parte
da coesão, eu pego sempre bastante no pé de vocês, né? E é por isso, porque faz parte do cerne da redação, uma das partes mais importantes da redação, ok? Agora, um terceiro aspecto, que esse aqui, gente, deveria ser, vamos dizer assim, obrigação de todo mundo, né? Correção gramatical e adequação vocabular. Então, o domínio da norma padrão é algo que todo mundo no terceiro ano do ensino médio, né, deveria, gente. Todo mundo deveria ter o domínio da norma padrão. Mas, infelizmente, como a gente sabe que o ensino, né, vem muito defasado no Brasil, nem sempre o aluno chega com esse domínio completo da norma padrão. Mas isso é importante, tá? O terceiro quesito aqui da FUVEST vai observar isso, a norma padrão e a clareza das ideias. Daí, na norma padrão, como a gente já sabe, né? Vai se observar a ortografia, a morfologia, se você está usando as classes de palavras de maneira correta, a sintaxe, se você está usando os termos sintáticos da maneira correta, né? Pontuação, emprego adequado do vocabulário, que é o que a gente chama de precisão vocabular. Então, isso é muito importante, tá? E aí, o manual destaca que o candidato deve expor com precisão e concisão os argumentos, tá? Então, ele deve explicar de uma maneira específica, adequada, aquela ideia, né, que ele está se propondo a defender, e também de maneira concisa, sem ficar enrolando, enchendo linguiça, falar e não falar nada. Tem que ser conciso, gente, claro e direto, tá? E uma outra coisa aqui destacada é que deve-se evitar os clichês, as frases feitas, né? Ou chavões, como a gente também costuma falar. Clichê, chavão ou frase feita. Nada disso deve estar num texto de vestibular, tá? Numa redação de um vestibulando. Bom, dito tudo isso, o manual também destaca que toda redação é corrigida por 2 avaliadores. Quando há diferença de mais de um ponto, um terceiro avaliador vai fazer o desempate, né, daquela redação. E aí, aqui no quarto marcador aqui, uma coisa interessante, ó. Nota 0 para aquele que apresentar um tema diverso, diferente do que foi solicitado. Ou para a pessoa que não atender a modalidade discursiva indicada, ou seja, pediu para você fazer um texto dissertativo. Você faz uma historinha, uma narração, é 0. Fez um poema, é 0, tá? Fez uma carta, é 0, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso, pessoal, tá? Outra coisa que zera a dissertação é a extensão claramente abaixo dos limites, tá? Agora eu não tô lembrando, mas eu acho que a FUVEST, não lembro se é abaixo de 15, abaixo de 7, eles zeram, tá? Mas se a pessoa for perder o tempo de ir até lá para escrever algo que tenha menos de 15 linhas, gente, faz favor, né? Então, vamos nos treinar para fazer o melhor. Quando a gente tá bem preparado, o dilema é outro, né? O dilema é como colocar tudo aquilo que a gente gostaria de dizer em meras 34 linhas, né? Então, a gente tem que se preparar bem. Não dá para chegar lá para escrever 15 linhas, não é? Bom, também o aluno não pode colocar elementos nem verbais nem visuais. Nada de fazer desenho na redação, nada de assinar no canto da página, nada disso, porque pode ser considerado como fraude, como uma maneira da pessoa ser identificada por algum avaliador ou coisa do tipo, tá? Então, cuidado aí para não perder, né, a nota da redação à toa. E, pessoal, lembre-se do seguinte, diferente do Enem, que não pede título, a FUVEST pede sim que você coloque um título na sua dissertação. Então, vamos aproveitar aí que a gente está escrevendo agora
para sempre treinar o uso de títulos interessantes, tá? A VUNESP, ao contrário da FUVEST, ela não pede o título e não conta o título como parte da argumentação. Você pode usar o título, você pode colocá-lo lá, mas o que eles vão considerar para fins de correção é só o texto, tá? Sem o título. Mas um bom título sempre chama atenção positivamente, ainda que ele não vá ser pontuado. Não é, pessoal? Agora aqui, na sequência, nós temos os últimos temas de redação da VUNESP. A VUNESP, pessoal, também segue uma linha, assim, mais clara, né? De 2010 a 2013, aqui, que eu peguei os 10 últimos temas, né? Até 2013, os temas eram mais sutis, mais leves, não tinha esse lado mais social. E a partir de 2014, eles já têm uma pegada um pouco mais social. Eu achei isso bem interessante, tá? O que acontece? Aqui, os primeiros textos falando sobre felicidade, ter e o ser, né? Será que eu sou feliz? Será que eu estou feliz? Enfim, ter é sinônimo de ser, né? Grafite, arte ou vandalismo, né? Também dava margens para quem tem conhecimento, assim, do que é isso, dava margem para observações bem interessantes, né? Quem passa por São Paulo, vê os grafites do Cobra e diz que aquilo é vandalismo, não devia estar ali, devia estar no sanatório, né? Então, enfim, a pessoa deveria argumentar, né, e mostrar o seu ponto de vista, convencendo, né, o leitor, caso o seu corretor, de que o grafite é arte ou é vandalismo. Enfim. Aí, bajulação, virtude ou defeito, né? E aí o vestibulando também poderia ir para um dos dois lados, que é algo interessante a gente puxar para um lado ou para o outro, né? Escrever o trabalho e a inspiração é um tema um pouco mais abstrato para a gente, né? Mas que para um vestibulando é algo próximo, né? É uma realidade próxima, porque acaba que se torna uma obrigação, um trabalho do vestibulando escrever. E aí, quando ele está inspirado, boa, né? Mas quando não está, o que fazer, né? Então, todas essas questões, parecendo um pouco mais abstratas, estavam ali no vestibular de 2013, né? Aí, em 2014, já começa essa tendência que eu disse para vocês, um pouco mais social. Então, se tratou naquele ano da corrupção no Congresso Nacional. Será que ela é um reflexo da sociedade brasileira? Então, achei interessante que a coletânea associou a corrupção e o jeitinho brasileiro. Porque a gente sempre fala de corrupção citando os políticos. Mas algumas condutas da sociedade, do cidadão comum, também podem ser consideradas corrupção, né? Por exemplo, furar a fila do RU, né? É um ato corrupto. Pessoas que não precisam, que solicitam Bolsa Família, dão aquele jeitinho brasileiro para entrar um dinheirinho a mais, quando a família não deveria ter direito ao Bolsa Família, né? As pessoas que burlam o imposto de renda, sonegam para poder pagar menos imposto, alegando que vai ser desviado mesmo, então já que vai ser desviado, melhor no meu bolso do que no dos outros, no que dos corruptos, e a pessoa está sendo tão corrupta quanto, né? E outros aspectos. Daria para a gente linkar aqui com uma inúmera quantidade de exemplos, né? Aqui a gente tem ProUni, os vestibulares, quantas pessoas não se declaram negros ou pardos quando não são, né? Inclusive teve um concurso público, que saiu até no Fantástico, o rapaz passou tipo um bronzeador ridículo, assim, um bronzeador para se fazer de mais escuro, tudo, e aí ele foi flagrado, né, no trabalho, tudo, e ficou claro que ele não tinha direito à cota racial e ele entrou no concurso pela cota racial. Então, esse tipo de coisa a gente pode e deve linkar, né,
no nosso texto. Sempre tomando cuidado, pessoal, para não mudar de assunto, tá? Se o assunto é corrupção e reflexo da sociedade, eu posso falar dessas coisas, mas sempre deixando claro que o meu foco é a corrupção, tá? Não é cota racial. Eu tenho que dar o exemplo e focar na questão da corrupção. Bom, aí, 2015, nós tivemos o tema O Legado da Escravidão e o Preconceito contra os Negros no Brasil. E aí a coletânea tinha um texto justamente falando que a abolição foi um ato jurídico, né? Mas que ele não deu condições sociais para os negros. E isso é um fator interessante. Um outro texto da coletânea também falava que nas 500 maiores empresas do país, cerca de 27% delas não sabiam quantos negros tinham no quadro de funcionários, né? E aí os outros textos da coletânea destacaram, por exemplo, que algumas pessoas dizem que não são racistas, mas que conhecem pessoas que são racistas e conhecem pessoas que já sofreram racismo. Então, parece que é sempre alguma coisa que acontece com os outros e não com a gente. Dá sempre a impressão de que é uma coisa disfarçada no Brasil, né? A questão do preconceito contra os negros e o legado da escravidão. Falando também a respeito da população pobre, que majoritariamente é negra. Então, a partir da coletânea, havia muita coisa para pensar, né? É muito interessante mesmo. 2016, gente, eu achei um tema bem propício, né? A publicação de imagens trágicas e a banalização do sofrimento ou uma forma de sensibilização. Então, aqui o aluno também teria que tomar um lado, né? Ou se está banalizando o sofrimento ou é uma forma de sensibilização. E aí, a coletânea trazia uma sequência de 3 imagens lendárias, né? De cenas assim que marcaram a história, né? E mostrando que muitas vezes isso torna as pessoas insensíveis, né? Uma menininha fugindo do vilarejo sem roupa quando explode uma bomba. Também uma menininha sudanesa, magrinha, né? Muito magra. E um abutre no fundo esperando a menininha morrer para comê-la, né? Foi uma cena que chocou muito o mundo. E uma atual de 2015 mostrando o menininho, né, sírio que foi encontrado morto numa praia depois que o navio de refugiados naufragou. Então, além dessas 3 imagens, havia os textos, né? Cada um questionando um aspecto. Um texto da coletânea vinha falando que essas imagens têm caráter humanitário, que elas ajudam a pessoa a, vamos dizer assim, ver que isso não pode acontecer mais, né? Um outro texto falava que mais ofensivo do que a imagem em si é não fazer nada diante dessas coisas que acontecem no mundo. Então, aí mostrava aspectos diferentes, né? Alguns textos mostrando que isso fazia a pessoa insensível e outros falando que isso era questão de mostrar que não pode acontecer mais. Aí, em 2017, o tema foi: a riqueza de poucos beneficia a sociedade inteira? E aí, o texto 1 da coletânea introduzia o assunto, né, dando uma margem para as pessoas pensarem. Aí o texto 2 era do Bauman, né, Zygmunt Bauman, que mostrava o abismo social que havia entre o topo dessa pirâmide social e a base, né, um abismo social entre os mais ricos e os mais pobres, né? Aí tinha um outro texto também, que era de um jornalista da Folha de São Paulo, que questionava, né, que as pessoas acham que a propriedade privada e o livre mercado são culpa de todos os males na sociedade. Então, segundo ele, a pessoa ter dinheiro, ser rica ou o livre mercado
não são culpa de todos os problemas, né, que acontecem ao nosso redor. Aí, 2018, bem mais próximo da gente, né, o voto deveria ser facultativo no Brasil? Imagino que muitos de vocês devem, inclusive, ter, talvez, prestado, né, como treineiros aí, com esse tema. E já um tema, né, bem interessante. Naquele mesmo ano, no meio do ano, teve o do porte de armas, então já se encaminhando para questionamentos maiores, né? E aí, o último, que foi de 2009, foi o que eu pedi para vocês no início do bimestre passado, que foi compro, logo existo, né? Então, hoje parece que se a pessoa não tem posses, se ela não compra coisas, se ela não usa uma determinada marca, é como se ela fosse um indigente social, né? Ela nem existe. Então, a VUNESP, ela vem trazendo esse lado nos últimos anos, um lado mais social, para a pessoa pensar na sociedade mesmo em que ela vive, né? Pensar nos acontecimentos que estão à sua volta, seja nas redes sociais, seja nos jornais aí, seja as coisas que nos atingem pessoalmente, né? Então, a VUNESP vem focando mais esse lado. Interessante que são temas, pessoal, que a pessoa não precisa ter 1000 leituras prévias sobre o assunto para debater. Qualquer pessoa que lê a coletânea consegue debater sobre ela, né? São assuntos importantes do nosso dia a dia, mas o objetivo da VUNESP com isso é que o aluno mostre a sua capacidade de argumentação. Então, o tema não vai ser nada do outro mundo, mas vai ser uma coisa que o aluno tem que refletir, pensar e linkar com as suas experiências de mundo, né? Aí, os critérios de avaliação da VUNESP são semelhantes aos da FUVEST, tá? Eles separam em 3 temas, assim, 3 quesitos, né? Que eles vão usar para corrigir essas redações. Então, primeiro é relacionado ao tema. Eles vão observar se o texto está dentro do tema proposto. É o básico, né, pessoal? Atendeu ao tema, ok. Não atendeu ao tema, fuga completa é 0, tá? Sem choro, nem velho, nem fita amarela, pessoal. Tem que aprender a delimitar o tema e trabalhar dentro do tema. Se uma ideia é muito boa, mas ela não atende ao tema proposto, descarta, né? Isso tem que ficar claro, pessoal. Aí, o segundo aspecto diz respeito à estrutura, tá? Então, o gênero, né, o tipo de texto que é pedido, que claramente o manual deixa claro pra gente, tem que ser uma dissertação argumentativa. Então, o gênero, o tipo de texto é esse. E também essa parte de estrutura vai tratar da coerência. Bom, no que diz respeito à coerência das ideias, eles pedem que o candidato sustente a sua tese, né? Mostre uma argumentação organizada. Então, mais uma vez, digo para vocês, os argumentos não podem ser jogados no texto, pessoal. Ou então, eu tenho uma sucessão de ideias e eu vou socando 2, 3, 4 ideias num parágrafo, 2, 3, 4 ideias no outro. Isso não é um texto organizado, pessoal. Então, nesse item, o aluno vai perder muita nota se fizer isso. O que o texto tem que ter? Tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão. E cada uma dessas partes tem que ser bem marcada, tem que ter os elementos de transição, né, os elementos coesivos. Então, não é à toa que eu pego no pé por causa disso. Também, o manual da VUNESP chama atenção para o tipo de interlocução, tá? A dissertação, ela tem que ser objetiva. Não é para mostrar os nossos sentimentos ou a nossa opinião pessoal. Deve ser convincente. Então,
não se deve usar a primeira pessoa do singular e nem a segunda pessoa do singular ou do plural. Quando fala aqui de segunda pessoa, gente, é quando eu falo para vocês, não fale com o leitor. Quem fala com o leitor vai estar lembrando de mim nessa hora. Não converse com o leitor. Vocês não são Machado de Assis para ficar conversando com o leitor, pessoal. Então, nada de eu, porque não é para usar a primeira pessoa do singular. E nada de ficar, você vai ver, sabe, falando com o leitor. Não, isso não pode, tá? Aqui fala que o aluno poderá ser penalizado. E aí mostra também alguns aspectos que são considerados negativos. É considerado aspecto negativo o aluno ficar fazendo referência à coletânea ou à proposta. Como afirma o primeiro texto da coletânea? Como foi solicitado nessa proposta de redação? Gente, não precisa, todo mundo sabe que foi solicitado, e isso não é para ser dito. O texto é para ser um texto sequencial e completo, sem ficar fazendo referência à coletânea, tá? Vocês têm que pegar a coletânea como base para reflexão, mas se os seus conhecimentos de mundo são só o que está na coletânea, então, meu amigo, você está com mais de um problema, acho que você tem 2, né? Então, tomem cuidado com isso. Aí, aqui também na coerência, será observada a pertinência dos argumentos. Se aqueles argumentos são lógicos, são objetivos, são pertinentes para o assunto em questão, tá? Se as ideias se encadeiam de uma maneira lógica e coerente, porque se uma ideia não se liga com a outra, então, pessoal, o texto vai perder nesse aspecto, tá? E aí perde também a progressão textual. Se eu não tenho essa ideia de que o texto tá seguindo de um parágrafo para o outro e crescendo com isso, eu perco bastante pontuação aqui na progressão textual. Também serão considerados aspectos negativos, as contradições. Então, se num parágrafo você diz uma coisa e no outro você diz algo que desmente aquela primeira ideia, você está encrencado, certo? E, assim como a FUVEST, a VUNESP também penaliza os alunos que, na conclusão, falam de coisas que não tinham sido tratadas no texto, tá? Se essas coisas não tinham sido tratadas no texto, para que colocar, né? Inventar moda na conclusão não dá certo, pessoal. Aí, o último aspecto que a VUNESP expressa aqui para nós no Manual do Candidato é a expressão, coesão e modalidade. O que se vai trabalhar aqui nesse terceiro aspecto é a parte de coesão textual, né? As ligações entre os parágrafos e períodos do texto e também as questões relacionadas à norma padrão. Então, a coesão aqui vai tratar dos recursos coesivos, tá? Aqueles termos que eu uso para retomar, ligar, substituir, né? Algum termo que foi dito ou mencionado. As conjunções, que são muito, muito importantes nesse aspecto, né? Quem usa bem as conjunções e os pronomes tem muito mais facilidade nessa parte aqui de coesão, liga bem um período ao outro, certo? Quem usa bem esses recursos coesivos que foram mencionados aqui, consegue fazer a relação entre as frases e os períodos do texto ser mais clara e mais precisa. Então, eu não olho no texto e falo, tá, mas a que ele está se referindo mesmo? Isso quer dizer que teve algum problema de coesão. Quando o texto está coeso, eu sei qual está sendo o termo mencionado, qual está sendo o termo referido antes. E aí, o manual mostra que serão considerados aspectos negativos a quebra entre as frases, né? Então, aqueles períodos que ficam faltando pedaço, é um problema, gente, tá? Emprego inadequado de recursos coesivos, quando você coloca
Por exemplo, uma adversativa quando você queria colocar uma conjunção conclusiva. Isso é um problema, né? Ou uso inadequado dos pronomes, quando você usa para retomar algo que foi dito antes. Então, tem que tomar muito cuidado, pessoal. E aí, no que diz respeito à modalidade padrão da língua, eles examinam como aspectos gramaticais a ortografia, né? Escrever corretamente. A morfologia, se você usou a classe de palavra na maneira correta. Sintaxe, né? Nada de usar um termo sintático num lugar inadequado. Pontuação e também a escolha lexical, que é o que eu escrevo volta e meia no texto de alguns aí, precisão vocabular. Tá? Eu tenho a palavra certa para cada situação, então eu devo usá-la. Ok? Devo usar vocabulário adequado para o tipo de texto que eu estou tratando. Então, nada de usar o internetês, aquelas expressões que são muito informais no texto dissertativo. Isso não pode acontecer. Até porque esse último quesito também trata do grau de formalidade da língua, tá? Então, nada de usar um texto que não está de acordo com a norma padrão, tá? Linguagem muito coloquial, isso não pode acontecer no nosso texto, tá? Ou por conta de, que não é considerado uma expressão coloquial, aliás, uma expressão de acordo com a norma culta, né? É uma expressão coloquial. Então, a gente tem que tomar cuidados, viu, pessoal? São detalhezinhos, mas às vezes, por causa de 0, alguma coisa, a gente está dentro ou está fora. Então, a hora de treinar é agora, pessoal. Além disso, o manual do candidato também mostra, né, que o candidato pode ter nota 0 se ele fugir ao tema ou ao tipo de texto pedido, se ele fizer sinais na prova, desenhos, alguma coisa do tipo, se o texto estiver em branco, se o texto não for articulado verbalmente, né, apresentar texto solto, coisa do tipo, desenhos e tal. Se ele for escrito em outro idioma, né, não é hora para se exibir, pessoal. A turma do garrancho, ó, o bonde do garrancho. Quem apresentar letra ilegível ou incompreensível pode ter a sua redação zerada, gente. Então, nada de fazer parte do bonde do garrancho. Vão treinando essa letra aí, porque o vestibular tá chegando. Certo? Apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado. Então, tem que passar o texto na folha definitiva, nada de passar a caneta no rascunho, isso não vai dar certo, vai ser zerado, tá? Aí, texto com 7 linhas ou menos é 0. Texto que traz cópia de trechos da coletânea ou de qualquer outra parte da prova, né? Outros textos da prova também é 0. E textos que apresentem formas propositais de anulação, né? Colocar impropério, trechos jocosos, ou a pessoa que se recusa a trabalhar o tema que foi pedido, né? Então, tudo isso zera a redação, né? Isso aí todo mundo, imagino que já saiba. E aí, assim como no caso da FUVEST, eles deixam claro que 2 examinadores vão analisar os textos. Caso haja discrepância, um terceiro avaliador da banca vai assumir essa redação, né? Se a discrepância permanecer, vai para a banca coordenadora de redação, certo? E aí uma coisa aqui no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto marcador, onde está aí grifado, fala que o título da redação de forma alguma será considerado na avaliação do texto. Então, isso não quer dizer que você não pode pôr o título. Você pode pôr o título. Se for um título interessante, é bom sim, porque ele chama a atenção do seu leitor, né? Mas ele não vai ser contado como parte da argumentação, certo? Mas isso não vai fazer mal a ninguém, né? Ele não é obrigatório, mas você pode colocar.
Ele só não vai ser contado em termos de linhas, né? E em termos de argumentação. Textos com 15 linhas ou menos serão penalizados. Então, se for com menos de 7, eles nem corrigem, é 0. Tá? Com 15 linhas ou menos, entre 8 e 15, eles corrigem, mas vai ser penalizado, né? A pessoa fez um texto embrionário, que é o que a gente chama. Texto embrionário é aquele que não virou nem um bebezinho ainda, tá? É um texto que não desabrochou. Então, não dá para ter esse tipo de texto na nossa dissertação. Nós não vamos trabalhar o ano inteiro para isso, né? Vamos ter um bom texto no nosso vestibular. E aí, eles mostram que a coletânea sempre vai estar presente, né? Nas redações da FUVEST, mas que elas são só para reflexão, que cópia dos textos motivadores dá direito a zerar a redação, tá? E que a pessoa também não pode ter cópia de trechos de outra pessoa, né? No texto. Então, tem gente que copia partes de outros textos da prova e colocam na redação. Isso também não é adequado, mesmo que esteja dentro do tema, tá? Isso faz a nota ser diminuída drasticamente. Bom, pessoal, essas fontes, né, eu tirei do manual do candidato, tanto da VUNESP como da FUVEST, né? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham esclarecido um pouco mais a respeito do perfil da VUNESP e da FUVEST. E em breve a gente se fala. Se vocês tiverem dúvidas, podem me chamar no meu WhatsApp ou na minha classe virtual. E boa semana.